Olá pessoal, espero que estejam todos bem, né? Bom, esse tutorial aí que a gente vai falar aqui agora é sobre desenho de perspectiva para ambientes orgânicos, né? A gente está acostumado aí de ver vários tutoriais sobre como desenhar perspectiva em perspectiva objetos, né? Cidades, prédios, casas, ambientes internos, e a gente tem pouquíssima coisa que de fato fala de como desenhar cenários em perspectiva de ambientes externos, né, como cenário de natureza, né, florestas, montanhas, né. Bom, então vou tentar aqui falar um pouquinho, né, de como que a gente pode proceder, né, ou seja, de como eu geralmente procedo quando eu vou fazer um cenário de perspectiva, né, de um ambiente natural, né. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é assim, que independente, né, do se é uma composição com elementos artificiais, né, geométricos ou não, né, ou orgânicos, a gente tem que estabelecer nossa linha do horizonte, né, e eu sempre gosto de estabelecer aqui o meu grid, né, de base, né, o que me diz o que é o chão e o que é a parte de cima, ali, o que é o céu, né? Então eu tenho esse grid, a minha linha do horizonte com ponto de fuga central, né? É assim, informação básica, né, para a gente dar início aí ao nosso desenho de perspectiva, né? Bom, a diferença, né, do cenário orgânico, né, é que ele não vai levar em conta, né, esse grid referencial, né, extremamente geométrico, né, igual está aqui, né. Então eu tenho aqui uma delimitação muito clara do que é uma superfície do chão, né. Agora o orgânico, né, é interessante que a gente também tem a nossa referência de grid, né. Só que aí a gente vai ter que trabalhar com elementos mais curvos, né, para a gente poder, né, por exemplo, né, vamos criar aqui uma referência, né, do que é uma região montanhosa, né, a gente também assim ajuda muito, né, a tentar estabelecer um grid, né, de referência aqui para o nosso ambiente orgânico, né, assim, para eu ter uma referência justamente para poder alocar, né, os meus objetos, né, pode ser artificiais ou não, né, nessa superfície, né, orgânica, né, ou seja, sei lá, às vezes eu venho aqui e quero colocar uma árvore, né, ou uma mata, né, numa, num ambiente montanhoso, por exemplo, igual eu estou fazendo aqui mais ou menos para vocês, né? Então a gente usa também essa referência desse grid da superfície regular, né, da natureza, né, das montanhas, né, ou do ambiente pelo qual vocês vão fazer aí o desenho de vocês, né? Mas para a gente entender como fazer esse grid, né, como fazer esse grid irregular, a gente precisa entender um pouquinho, né, de curvas de nível, né? Bom, o que são essas curvas de nível, né? Vou mudar aqui minha imagem, né, e a gente vai visualizar aqui um exemplo, né, que eu peguei aqui da internet, né? A gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos, né, do que essas curvas de nível elas querem dizer, né? Então, curvas de nível são uma série de linhas que representa a irregularidade, né, ou a inclinação, né, do terreno, né? É geralmente usado e aí na arquitetura, né, na engenharia, né, para mostrar aí a irregularidade do terreno no qual se vai fazer uma obra, né, uma construção, né? Então, por exemplo, aqui nós temos as curvas de nível e o que elas representam em termos de informação do terreno, né? Então, como é que funciona isso, né? Vou voltar aqui para minha tela de desenho, né?
E aqui eu tenho uma série de linhas, né, horizontais, né, que representam cortes, né? As curvas de nível, imagina que você tem uma faca gigante e vai lá na montanha e corta ela em fatias iguais, né? E onde o corte pegar nessa montanha, ou nesse terreno, é o que a gente que a gente chama da curva de nível, né? Que representa o ponto, né? Da altura, né? Altitude, né? Ou o vale, né? Dessa superfície irregular, né? Então, ilustrando aqui, né? Vamos imaginar que a gente tem um terreno, né? Que começa aqui, vai gradativamente subindo, né? Lentamente, e de repente ele tem uma super elevação aqui na frente, né? Isso já nos dá algumas informações em relação aos cortes, né? Eu tenho aqui minhas linhas, né, posicionadas de forma equidistante, tá? E aí eu venho aqui, ó, e marco, né, onde a linha toca, né, o meu terreno. Eu estou vendo o meu terreno de lado, né? Então aqui nós temos um corte desse terreno, né? Então a gente vem cá e marca esses pontos, né? Do onde a linha cruza, né, com a linha do meu terreno, né? Eu vou mudar de cor aqui, né, pra gente estabelecer aqui os pontos aqui embaixo, né? Aliás, a gente pode tentar fazer isso aqui no olhômetro mesmo, né? Porque é só para vocês entenderem, né, como é que funciona. Então eu vou vir aqui, ó, numa linha imaginária, né? Eu vou tentar representar esse meu terreno através das curvas de nível aqui embaixo, né? Mais ou menos na posição aqui desses pontos, né? Este aqui, né? Mais ou menos nesse ponto. Eu tenho este mais ou menos aqui, né? Este aqui mais ou menos aqui, né? Este aqui mais próximo desse aqui, né? Este aqui também bem mais próximo desse último, né? E aqui nós temos a parte final aqui do terreno que a gente não precisa desenhar, né? Então olha só, a gente já consegue perceber aqui, né? Uma informação interessante, né? Quanto mais distante os meus pontos, né? O que ele quer dizer isso para mim? Quanto mais distante eu tenho esses pontos, menor será a inclinação do terreno, ou menor será a elevação ou a descida desse terreno. Ela vai ser menos íngreme, né? E à medida que esses pontos eles vão se juntando, né, vão ficando muito mais próximos um do outro, né, eu tenho aqui, né, esses pontos me indicam que há uma elevação mais acentuada do meu terreno, né, ou uma inclinação mais acentuada do meu terreno. É importante salientar que assim eu posso estar representando tanto uma queda, né, quanto uma elevação, tá? Mas aí a gente vai considerar isso aqui como o ponto zero, né, o nível zero do nosso terreno. Vamos imaginar que esse terreno aqui ele sobe de 10 em 10 centímetros, né? Então eu tenho aqui 10, né? Então eu tenho 20, 30 centímetros, 40, 50 e aqui 60, né? Então, ao traçar as minhas linhas aqui, ó, né? Vamos imaginar que nosso terreno ele é contínuo aqui, visto de lado, né? Então a gente pode imaginar aqui nossas linhas aqui da curva de nível, né? Representando aqui, né? Eu vou deixar na linha solta aqui, porque aí ele representa mais o que é um terreno irregular, né? E aí, olha só. Então eu estou subindo aqui, né? E veja que eu tenho uma elevação, uma inclinação mais suave, e de repente neste ponto aqui, né, eu tenho uma elevação mais acentuada, né? E aí vai assim por diante, né? Se eu for fazer outras linhas aqui, né, eu posso ir reduzindo a minha inclinação aqui, ó, distanciando novamente, né?
distanciando aqui novamente as minhas linhas, né? Isso quer dizer o quê? Que aqui, né? Aqui eu não tenho espaço para mostrar, mas vamos imaginar que a próxima linha esteja mais ou menos aqui, né? Então a gente tem novamente uma suavização, né, da elevação, né, ou uma suavização da queda do meu terreno, né? Então voltando ali nos nossos exemplos, né, a gente pode visualizar certas informações sem estar presente no terreno, né? Então, aqui, né, é lógico que eu tenho a informação aqui do meu terreno, né? Mas se eu visualizar isso aqui, eu vou entender, né, que aqui, neste ponto do, do meu terreno, né, eu tenho uma inclinação, né, mais acentuada em relação a este ponto aqui, ó, né? Vamos imaginar esse ponto aqui, ó, ele tem uma inclinação bem mais acentuada, né, que representa mais ou menos essa região aqui, e essa aqui que é mais acentuada, né, que representa aqui essa região aqui da minha montanha, né. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho uma inclinação praticamente constante, né, então geralmente as linhas elas estão mais ou menos equidistantes, né, umas das outras, né, então tem uma queda mais acentuada. Aqui a gente percebe que a gente tem uma ligeira queda mais acentuada, né, ou elevação, né. É importante entender quando não tem a marcação numérica, né, do nível, se é nível 0, se é menos 10 centímetros, se é mais, ou o valor numérico, né, isso aqui pode ser interpretado de duas formas possíveis, né? Isso aqui como ser a parte mais profunda, né, do nosso terreno e vai ligeiramente subindo, né? Ou, né, eu tenho a parte mais alta do meu terreno nesses pontos que eu vou ligeiramente descendo, né? Lógico que a informação do lado aqui me diz tudo sobre essas linhas essas curvas de nível, né? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui um outro exemplo bastante interessante aqui que já mostra um pouco mais contraste, né, entre as linhas. Então eu tenho aqui uma região muito mais inclinada, né, em relação a essa aqui. Nós temos uma queda suave, né? A mesma coisa aqui, né? Então essas curvas de nível, né, elas vão dizer muita informação sobre esse terreno, né? É, outra coisa que a gente pode estabelecer no nosso terreno, vamos imaginar que aqui no centro, né, a gente tenha um pequeno vale, né, uma pequena cava, né. Isso pode ser representado também pelas próprias curvas de nível, né. Eu posso ter uma inclinação aqui no meio, né? Vou apagar aqui. Posso ter um corte no meio do meu terreno, né? Mostrando, né, que eu tenho aqui um ligeiro vale, né? Nesse meu terreno, né? Eu posso ter aqui, ó, uma, uma, uma erosão, por exemplo, né? Aqui nessa parte central, né? Basta que eu faça, né, as curvas de nível seguindo ali a altura do meu terreno, né? Então todos esses pontos aqui, ó, esses pontos da minha linha representam a altura zero do meu terreno, né? Aqui a mesma coisa, ó. Essa cavidade aqui interna, ó, ela continua aqui no nível 10, né? Que esse ponto é a altura 10 centímetros, né? E no meu terreno, este ponto aqui do meu terreno, que é o nível 10. Então, eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Né? Se a gente for fazer mais ou menos num 3D, né? Numa perspectiva, e aí eu tenho a elevação do meu terreno, né? Aqui, né? Então eu vou fazer aqui as minhas linhas seguindo mais ou menos esse terreno, né?
pensando aqui na elevação aqui desse ponto, ó, esse ponto aqui, mais ou menos esse ponto, tá? Tá mais ou menos aqui porque a gente está fazendo ao vivo aqui, tá? Mas é só para vocês visualizarem mais ou menos, né, como eu faço para tentar estabelecer uma superfície do meu terreno, né, de um ambiente orgânico, né? Então a gente tem aqui mais ou menos o nosso vale, né? Essa aqui é a altura, é o nível zero, né? E aí a gente pode continuar, né? Aqui eu posso ter um nível tipo menos 100, né? Então eu vou fazer aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma queda muito brusca e isso aqui, né? E aqui eu tenho um ponto tipo menos 30, né? Então, o que eu vou fazer? Essa minha linha aqui, ó, ela vai estar mais ou menos aqui, né? No vista superior, né? Então, ela vai vir aqui mais ou menos aqui, ó. Então, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Tem uma queda, ó, do meu terreno, né? É como se fosse uma erosão muito forte, né, que estivesse acontecendo aqui no meu terreno, né? Então, assim, as curvas de nível, elas vão ajudar a gente muito, né, na nossa confecção, né, do nosso cenário orgânico, né, a partir, né, lógico, né, da nossa perspectiva e a nossa linha do horizonte, né, nosso grid de referência inicial, né, isso aqui é o nosso referencial inicial, e a partir disso que a gente vai, né, fazer aqui a nossa, tentar estabelecer aqui a nosso ambiente montanhoso, né, o nosso ambiente desse cenário orgânico, né? Então, às vezes você pode estabelecer aqui um elemento no nível zero, né? Como se fosse um rio, né? E a partir disso, né? Tentar estabelecer aqui, ó, as curvas de nível, né? É lógico que isso aqui é uma forma mais artística de você criar, né, esse cenário montanhoso, né, esse terreno irregular, né? É, só para a gente ter uma informação base, né, para a gente começar a inserir os nossos elementos orgânicos, né? Tipo, se eu vou fazer uma floresta, né, eu tenho minha superfície de base, né, de referência, né? E a partir dessa superfície de base eu vou inserindo ali os meus elementos, como casinhas, né, árvores, né? Então, assim, esse tutorial é só para a gente entender um pouquinho melhor sobre as curvas de nível, né? Aí no próximo tutorial, que é a continuidade desse, a gente vai falar mais especificamente na construção de um cenário orgânico, tá? Um cenário de uma paisagem montanhosa, tá? A partir desses conceitos que a gente falou aqui de curvas de nível, tá? Então, isso é tudo, galera. Então, até o próximo tutorial.